Meus amigos, nesse Frente a Frente de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento de Montes Claros, sobre os problemas que tem travado o nosso desenvolvimento, esse desenvolvimento futuro que está vindo por aí. E para isso nós vamos conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, Edilson Torquato. É um jovem e que tem uma visão de futuro muito grande. Edilson, pela primeira vez você está aqui no nosso programa, né? É um prazer para a gente. É um prazer, Jorge. Já estava sentindo falta de participar do seu programa, que é um programa que eu sei que tem uma audiência muito grande, eu mesmo assisto sempre, e sei que quem vem aqui vem para tratar das coisas de Montes Claros, das coisas, principalmente as coisas boas de Montes Claros. E esse é o nosso objetivo. Edilson, você é muito jovem, como é que você chegou a presidente da... Primeiro vamos conversar um pouco sobre você para que o público te conheça. Você é Montes Clarense? Sou Montes Clarense. Obrigado pelo jovem, mas eu já tenho 55 anos, então a cabeça realmente sempre fui uma criança, um menino. Mas idoso é considerado depois de 60. Não, então ótimo. Você é jovem. Eu estou na margem ainda. Eu cheguei à CI quase que, não vamos dizer assim, por acaso. Eu sempre... Qual é a sua área? Eu sou engenheiro de Minas, mas minha família sempre esteve aqui em Montes Claros ligada ao comércio, varejista. E um dia um amigo meu, o Adalto Marques, à época, ele ia formar uma chapa junto com o Geraldo Drummond. O Geraldo seria presidente, ele eu acho que vice, e ele insistiu para que eu fizesse parte da CI. Adalto, deixa eu quieto desse trem, não sei mexer com isso, eu não sei nem conversar. Esses trem de reunião acho que não resolve nada, vocês ficam só conversando fiado. E sei que eu não queria de jeito nenhum. Até que ele insistiu. Falei, não, moço, vamos, isso é importante. Eu gosto de você tem umas posições firmes, você conversa, você não tem papa na língua e a gente precisa dar uma mudada na CI. E seria bom você estar com a gente. Eu peguei e fui, assim, achando que seria só mais um em alguma... no mundo de entidades que já tem. A CI foi uma das grandes indutoras do desenvolvimento do Montes Claros, né? Aí é que eu me orgulho hoje de ser presidente da CI. Essa conversa que eu tive com o Adalto foi aproximadamente 6 para 7 anos. E a partir do momento que eu comecei a fazer parte da CI, eu tive uma visão diferente do que são as entidades, do que é a importância de qualquer que seja a entidade, mas a importância da união das pessoas em prol de um objetivo. No caso da ACI, é o desenvolvimento de Montes Claros. Não só econômico, mas aí a gente aprende a ver que atrás do econômico existe muita coisa, nada anda Eu só. que sou mais antigo, mais velho e me lembro bem, estou na imprensa de Montes Claros há mais de 50 anos, algumas coisas que eu lembro assim da CI, por exemplo, o asfaltamento da BR-135 de Coveiro para cá, foi um trabalho muito grande da CI na época. Isso, um projeto que... que o Baldino Assis, inclusive, era... Você não lembra de Baldino, né? Lembra? O Baldino lembra, o pai de era presidente da CI. Outro trabalho muito grande da CI foi trazer o escritório da Sudene para Montes Claros. Porque quando ia se instalar a Sudene em Minas, o escritório ia ser em Belo Horizonte. Isso. Trouxeram o trabalho da CI, trouxe para cá. As universidades que tem hoje em Montes Claros foi um trabalho muito grande da CI nas primeiras escolas, das primeiras faculdades. Então, a CI teve sempre uma participação muito grande. E agora, recentemente, na época de Jamil, né, essa restauração da BR-135 foi um projeto da CI, né? E talvez Então, a responsabilidade foi muito grande. Não, eu sei. Graças a Deus, eu entendi nesse período que eu fiquei como vice-presidente em diversas áreas na CI, eu tive a oportunidade de conhecer o que é essa entidade. Eu me apaixonei, vamos dizer assim, pela CI. E você esqueceu de citar aí o Corpo de Bombeiros. O bombeiro também. O Corpo de Bombeiros nasceu de uma iniciativa da ACI à época, que fundou um Corpo de Bombeiros voluntariado, de voluntários, né, com um grupo de voluntários, que depois de pouco tempo tornou-se esse Corpo de Bombeiros que está aí hoje, com reconhecimento do Estado, e o Estado assumiu. Então é uma das coisas que nasceram. Eu defino a ACI como uma galinha que só bota ovos de ouro. Tudo que existe em Montes Claros, que aconteceu em Montes Claros ao longo desses 64 anos, de alguma forma, teve a participação da ACI. Então é por isso que eu vejo que a responsabilidade é grande e é por isso que eu me dedico, assim, eu apaixonei. É como se eu tivesse arrumado uma namorada, depois de quase 50 anos de vida, e apaixonei por essa namorada e quero fazer dessa namorada a minha companheira para que nós possamos gerar frutos bons para a cidade.
famílias. Deus, voltando às suas origens, parece que seu pai foi comerciante no antigo mercado de Montes Claros, né? Foi. Nesse que nós temos aqui atrás, né? Isso. Por coincidência, em 58... E que foi derrubado na primeira gestão do Toninho Ribeiro. Isso. Nós vimos o crescimento de Montes Claros, esse impulso de Montes Claros, desde o dia que eu nasci, por exemplo, vou dizer assim, eu nasci em 58. Foi o ano que o pai saiu de São João da Ponte, veio para cá, pôs um armazém em frente onde é hoje a Socomil, um boteco, não foi no armazém, e depois ele conseguiu um ponto nesse mercado. Você nasceu um ano depois do centenário. Isso, nasci em março de 58. Centenário foi em 57. Isso, nasci em março de 58. E aí, então, eu tenho orgulho de dizer assim, que Montes Claros, a modificação de Montes Claros, parece que eu assisti tudo. Nasci quando as grandes revoluções dentro de Montes Claros começaram a acontecer. Foi o centenário, e a partir daí o impulso de desenvolvimento de Montes Claros foi uma coisa fantástica. É por causa da Sudene. Por causa da Sudene. 2 anos depois, 3 anos depois do centenário, já começa a esboçar uma Sudene, que depois virou realidade, se não me engano, em 63, 64, não sei, 65, mas os estudos já começaram a partir de 60. Aí depois, em 67, veio a primeira administração do Toninho Ribeiro, que foi outro marco. Virou Montes Claros de perna pro ar, né? Isso. Então a gente voltando Montes Claros deixou de ser uma cidadezinha provinciana para ser realmente a capital do norte de Minas. Isso, foi talvez o primeiro gestor de Montes Claros que começou a enxergar essa potencialidade de desenvolvimento que Montes Claros tinha à época e continua tendo. Que desde os primórdios de nossa história, a nossa vocação sempre foi de expansão, um aglomerado de gente, um tanto de formiguinha, que depois foi crescendo, e alguém sentiu que era hora de começar a querer organizar esse aglomerado. Foi talvez o primeiro pensamento em planejamento a longo prazo que nós tivemos, foi justamente nessa época com o Toninho. Infelizmente, as coisas que ele idealizou, que ele planejou para que isso acontecesse aqui, foram abortados ao longo da trajetória posterior a ele. Nós estamos até conversando antes de começar a entrevista. Se aquele plano diretor que o Toninho aprovou no primeiro mandato dele tivesse sido executado, plenamente executado, Montes Claros hoje seria outra coisa. Seria outra coisa, porque ali era o nascedor de uma organização, de um crescimento planejado. Do crescimento planejado. É isso que todo mundo busca, mas não se consegue sem que tivesse uma orientação pré-estabelecida. Então, nosso vetor de crescimento é esse, nossa linha de ação para crescer, fracionando em a cidade em diversos modos de desenvolvimento. Aqui vai ser um setor universitário, aqui um setor de saúde, aqui um setor atacadista, aqui um setor industrial. Então, na visão dele, à época, eu acho que ele já concebia tudo isso para Montes Claros. Mas, infelizmente, os interesses adversos que a política econômicos e políticos não fez com que isso tivesse uma sequência. Isso foi ruim para Montes Claros. Mas nós somos otimistas e eu acredito que nunca é tarde. Então eu acredito que a gente ainda, com a educação que a sociedade já tem hoje, com uma visão mais, vamos dizer assim, com um espírito mais de solidariedade entre as pessoas, de responsabilidade, de participação das pessoas, independente de ter um cargo político, independente de ser um gestor público, eu acho que a sociedade civil organizada ainda pode estabelecer essas... Edilson, mas corrigir certas coisas que Toninho visualizou naquela época e que estavam no plano diretor, hoje é meio difícil, porque, por exemplo, alargar as ruas do centro, hoje não tem jeito mais, né? Isso, não tem, mas aí a gente pode, porque Montes Claros não é só isso que nós temos aqui hoje. Montes Claros cresceu, inchou, sem planejamento, mas ela vai continuar crescendo. Então, até quando nós vamos deixar esse crescimento acontecer sem planejamento? Chegou a hora de dar um basta nisso. O que está feito de ruim, a gente vamos procurar minimizar a ruindade, otimizar o que tem aí, que é viável, e pensar para daqui 10, 20, 30, 50 anos. Então, estabelecer linhas de crescimento, um planejamento futuro e fazer com que qualquer gestor que esteja à frente da prefeitura em qualquer época tenha uma linha de conduta a ser seguida. O gestor público, a função dele é o quê? É administrar a cidade naquele momento que ele estará, e achar o que ele deve fazer, ele faz, mas ter uma visão de futuro também, que ele tem que deixar
a cidade organizada para que o desenvolvimento aconteça dentro de parâmetros pré-estabelecidos, para não virar essa bagunça que foi até hoje. Nós vamos terminar esse primeiro bloco para ir para o primeiro comercial, e no próximo bloco nós vamos conversar com o presidente da CI, com Edilson Torquato, sobre um plano de desenvolvimento que a CI pretende mais ou menos espelhado no que aconteceu em Maringá. Espera um instantinho, nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Retornando com o presidente da CI, Edilson Torquato, nós estávamos conversando sobre o desenvolvimento de Montes Claros e a participação da CI nesse desenvolvimento. Edilson, parece que você trouxe aqui recentemente o prefeito de Maringá. Isso. Que revolucionou a cidade de Maringá com um conselho que ele formou lá, que participa toda a comunidade. Como é que você vê isso aí? O que você pretende com isso? Ô Jorge, primeiro, o conselho não foi criado por ele, Silvio Magalhães Barros, que foi prefeito de Maringá durante 2 gestões, elegeu-se da primeira para a segunda gestão dele com mais de 80% de aprovação, elegeu o seu sucessor o ano passado, o ano atrasado, com mais de 90% de aprovação da cidade, e a característica fundamental da administração dele, que ele deixou para nós, é porque, além dele seguir o que ele pensava fazer na cidade, ele seguiu um modelo de gestão que já vinha há alguns anos atrás em Maringá, acho que desde 96, que era justamente esse Conselho de Desenvolvimento de Maringá. Então, ele falou que o grande responsável pelo desenvolvimento de Maringá de 1996 para cá foi justamente o planejamento que a cidade teve, que saiu de dentro desse conselho que eles fundaram em 96. Então, independente de qual prefeito, qual político que estiver lá, tanto a nível de Assembleia Legislativa, Câmara Federal, ou senador que eles votam, todos que se pretendem ter algum cargo público dentro de Maringá, ou pedir um voto dentro de Maringá, primeiro é sabatinado por esse conselho. Um conselho que é composto, lá no caso deles, por mais de 100 entidades, qualquer tipo de movimento organizado que tem dentro do município, tem participação no conselho. Então, é um órgão forte mesmo, é um auxiliar da prefeitura, não do prefeito, mas da prefeitura, porque qualquer que seja o prefeito que estará, o conselho dá para trabalhar para a sociedade, né, é a voz da sociedade. Então, ele apoia o desenvolvimento da cidade e orienta os gestores para o que a sociedade quer ao longo de 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Eles fizeram um planejamento em 96 para Maringá em 2020. Hoje, em 2012, o ano passado, 2012, eles já estavam, porque todas as metas pré-estabelecidas para 2020, eles já tinham alcançado. Então, eles já estavam planejando Maringá 2047, parece, ou 2037, que é quando vai ser o centenário da cidade, alguma coisa assim. Então, a força da sociedade, desde que ela seja organizada, que ela seja assim, bem representativa mesmo, é uma coisa muito forte. Oi, Edilson, mas você acha que isso é possível em Montes Claros? Porque Maringá é uma cidade totalmente diferente de Montes Claros, né? Inclusive, está numa região muito mais evoluída, muito mais educada, entendeu? E que a própria colonização é totalmente diferente, né? Ô Jorge, isso é uma visão, é mais uma das coisas que a gente tem, o tal do complexo de cachorro vira-lata, que às vezes a gente subestima. Isso é o Nelson Rodrigues dizia, né? Que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Isso. E isso é o brasileiro que é, e Montes Claros é o espelho mesmo que é o Brasil. Eu defino Montes Claros como se o Brasil é um país, esse país pode ser sintetizado numa cidade igual a Montes Claros. E a gente tem que deixar disso e ver que nós somos um berço de cultura, referência no Brasil inteiro. Nós somos um berço de desenvolvimento, o Brasil todo nos conhece, a partir da década de 60 com a Sudene, e grandes avanços que nós temos, econômicos, nós temos coisas aqui que nós mandamos para o mundo inteiro, nós temos tecnologia aqui que poucos países do mundo têm, vou citar o exemplo da Novo Nordics, com a insulina, que é um exemplo mundial, e muitas outras coisas.
E em termos de educação e de cultura, não precisa falar nada. Então basta a gente levantar o pescoço para cima e falar assim, se Maringá tem, por que nós não temos? Maringá foi uma colonização, eles tiveram a diferença da gente, porque é uma cidade nova. Quando foi fundada as pessoas que quiseram desenvolver o Paraná, que era a época, a região norte do Paraná, contrataram uma empresa inglesa de desenvolvimento para planejar uma região toda, não só a cidade de Maringá. E quem fez Maringá foram pessoas que saíram do Nordeste, inclusive de Pombal, na Paraíba, que é uma cidade que meu pai nasceu. O nome da cidade, nesse intervalo, o nome da cidade de Maringá vem em cima de uma música que um apaixonado lá de Pombal inventou à época, com uma moça que chamava Maria de Ingá, uma moça morena, bonita e tal, e inventou aquela música, Maringá, Maringá, depois que tu partiste. E essa música, durante a construção de Maringá, os peões que iam do Nordeste para lá para fazer, na empresa que foi fazer a cidade lá, cantava demais essa música. Até que as pessoas falaram, não tem coisa, é a cidade da canção, está nascendo a cidade da canção. E pôs o nome Maringá em função disso. Então, lá não é tão diferente, eles nasceram num momento diferente que a gente. Montes Claros é 100 anos mais velha do que Maringá. E nós fomos feitos sem organização, a origem foi isso, mas sempre com pessoas que se enraizaram aqui, com a visão de que aqui é a terra de quem ficou. Meu pai saiu da Paraíba, veio para cá, teve 14 filhos aqui, e ele morreu Montes Clarense, de coração lutando, assim. Edilson, então, isso é fácil da gente conseguir. Eu que tenho acompanhado muito a política de Montes Claros nesses últimos 50 anos, o que eu sinto é o seguinte, por exemplo, Montes Claros cresceu muito, mas esse crescimento se deve muito à iniciativa privada. Porque se você olhar, por exemplo, olha para trás aí, qual a grande última obra de infraestrutura que foi feita em Montes Claros? Tem mais de 20 anos. Não, concordo plenamente com você. Nós temos o privilégio... Nos últimos 20 anos, a administração pública olhou a cidade crescer e não participou desse crescimento. Essa é a verdade. Isso, nós temos o privilégio, esse fator geográfico que nós temos. Desde a origem, a primeira tropa que arranchou ali perto da Matriz, parou aqui porque nós estamos pertinho do Rio São Francisco. Na época era as referências, nós não tínhamos estrada, nem estrada de ferro, nem chão. Então, o que tinha era o quê? É um lugar onde se produzia carne, né, daqui para a Bahia, tinha um meio de transporte, que é o rio, e os lombos de burro que tinha. E nós ficamos na região intermediária, entre essa zona produtora de comida, que é a carne, e quem ia comer, que eram as minas, que no caso de Ouro Preto, o desenvolvimento do mineral que tinha Diamantina, Ouro Preto, isso. E Montes Claros sempre teve esse privilégio, nós estamos no meio. Então tudo tem que passar por aqui. Isso literalmente, até hoje. Um arroz que sai lá do Rio Grande do Sul e vai para o Nordeste, o melhor caminho ainda é esse daqui. Infelizmente estão acabando com nossa estrada, matando gente lá do Brejo, mas esse, infelizmente, que eu falei, foi pela situação de não planejamento e tal. Mas nós temos o privilégio de ter nascido num bom lugar. Nós nascemos no lugar certo. Montes Claros nasceu num lugar privilegiado. E as coisas acontecem mesmo independente, vai acontecendo independente de quem está aqui. Antes nós estávamos conversando, assim como veio a Alpargatas esses dias, está vindo a CNH, vem Iperaba, essas indústrias todas estão vindo para cá, existem muitos mais estudos ainda de novas plantas a serem instaladas aqui e na região, que nem nós que estamos no meio não sabemos ainda. Tá? Então, nós temos o privilégio de ser um centro de atenção econômico do Brasil. Edilson, mas você não acha que esse estrangulamento que está havendo em Montes Claros, em vários setores, principalmente nessa área de trânsito, isso não pode impedir que novas indústrias venham, não? Não, porque nós temos consciência disso. Hoje as coisas não acontecem mais assim, só de cima para baixo. Quem está aqui, que mora em Montes Claros hoje, você pegar pessoas com mais de 70 anos para baixo, são pessoas daqui mesmo, que já nasceram aqui, que sentem por aqui o amor mesmo, assim, de pátria, mãe, e que preocupa e que já tem filhos, netos que são daqui, que pensam em cuidar daqui. Então, por isso que eu falo, não está tão difícil de a gente fazer aqui algo organizado igual que se fez no Paraná.
Eles fizeram porque eles tiveram uma orientação anterior de planejamento, eles criaram, eles vamos fazer uma cidade? Vamos, fizeram a cidade. Nós não tivemos essa felicidade, mas nós temos a felicidade de termos uma geração aqui hoje que é totalmente de Montes Claros e que gosta de Montes Claros e que tem cabeça para planejar o que é bom para Montes Claros. Então, as pessoas daqui se organizarem e pensar como deve ser Montes Claros. O que eu quero deixar. Hoje eu não tenho mais filho pequeno, meus filhos já são adultos, daqui uns dias eu quero ter neto. Eu sonho ver um neto meu chegar e ter orgulho e falar assim, opa, ó, Montes Claros é uma cidade bonita, é referência, igual nós vimos Maringá hoje, o meu neto, eu acredito que ele vai ver Montes Claros. De alguma forma, referência ao Montes Claros era uma aglomerada assim, e depois da década, depois de 2020, 2030, Montes Claros teve uma revolução de desenvolvimento. De quê? Não, através da organização das pessoas, a responsabilidade que as pessoas passaram a ter com o desenvolvimento da cidade. Então, a partir daqui, eles criaram um movimento, essas pessoas da época, através da ACI, estou me projetando lá na frente, um neto meu contando a história nossa daqui hoje. Aí a ACI, que sempre foi um órgão propulsor de progresso dentro da cidade, criou um conselho, e esse conselho passou a pensar Montes Claros com alguns anos de antecedência. Então, todo prefeito que veio de 2015 para frente, de 2013, 2014, 2015 para frente, começou a ter uma linha de planejamento para ser seguida. E era cobrado por esse conselho, que se Deus quiser vai estar existindo até aquele dia. Eu vejo isso com muitas vezes, é fácil. É fácil você acreditar nas pessoas e acreditar principalmente o quê? Na evolução das pessoas, na cultura, no sentido de que ninguém pode fazer nada sozinho, que as pessoas têm que se organizar, que as pessoas, cada indivíduo, se ele junta com o outro, com o vizinho e com tal, ele tem força para ser representado ou para fazer-se ouvir. A conversa está muito interessante, porque o tempo está passando muito rápido. Nós vamos para mais um intervalo comercial e no próximo e último bloco nós vamos conversar com o presidente da CI, o Edilson Torquato, de como é que vai ser a formação desse conselho. Quem é que vai formar esse conselho e quem é que vai participar. Espera um instantinho. Vamos agora para o último bloco do Frente a Frente de hoje, com o presidente da CI, Edilson Torquato. Edilson, como que vai ser formado esse conselho? É a CI que forma ou vai ser a prefeitura que vai formar? Quem é que indica os membros? Como é que vai ser formado o conselho? Tá, isso é muito bom de ser esclarecido, Jorge. O conselho já começou a ser formado. Já tem mais ou menos 6 meses que nós já nos organizamos, fizemos já umas 4 ou 5 reuniões. O primeiro passo para a formação dele foi reunir pessoas e entidades organizadas aqui para passar essa mensagem que a gente queria, para apresentar o que a gente queria em termos de conselho. Aí nós trouxemos o Silvio Barros aqui. Ele veio, nós reunimos a primeira vez lá na Mans, conseguimos reunir em torno de 60, ou não lembro bem, de 60 a 80 pessoas representando indivíduos mesmo e alguma sociedade organizada. Lions, as universidades todas tinham representantes lá, igreja, Polícia Federal esteve presente, Ministério Público esteve lá, e diversas igrejas, tanto evangélica quanto a igreja católica. Eu sei que cada setor da sociedade tinha uma representação lá. As pessoas abraçaram a causa, achou bonito. Então tá, vamos definir, vamos fazer? Vamos. Como vamos fazer? Aí, você me perguntou a CI está sendo só o coordenador. A ideia nasceu de dentro da CI, de um membro da CI. No caso, à época, eu era um vice-presidente, tive a oportunidade de conhecer o modelo, e a CI abraçou a causa, o finado Júlio, nosso amigo, abraçou a causa junto com a gente, ele era o presidente à época, e toda a diretoria se empenhou também, e começamos a organizar para fazer isso. E, através de outras reuniões, ficou combinado que, ao invés de a gente quebrar cara, tentar inventar a roda e tal, nós contrataríamos o Silvio como consultor, o Silvio, o ex-prefeito de Maringá, como consultor nosso para que a gente ganhasse tempo para fazer isso.
Ele veio, o prefeito, a prefeitura, os vereadores, o Cláudio Prates foi um dos primeiros que teve no momento, passou, contaminou os outros vereadores também com essa ideia. Então ficou todo mundo com o objetivo de se fazer sob a batuta do Silvio, nos moldes de Maringá, e é lógico, adequando a nossa realidade aqui. Então criou-se um comitê para fazer o conselho. Esse comitê reuniu-se, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes com o Silvio. A gente foi apresentando as propostas do que deveria ser o nosso conselho. Isso tornou-se, através disso, foi elaborada uma minuta de uma lei, que deve ser e foi entregue ao prefeito, uma cópia para a Câmara também. Nesse período... Quer dizer que quem vai criar o conselho é a prefeitura, é o Poder Executivo. O Poder Executivo vai pegar um projeto de lei, enviar à Câmara, a Câmara deve aprovar, porque tudo está caminhando para isso. E a última nossa reunião que teve desse comitê foi no dia 6 de outubro. Nós fizemos a reunião, foi apresentada essa minuta da lei, foi apresentado o projeto do que será o regimento interno do Conselho. Então, a partir do momento, e ficou estabelecido que até o dia 20 passado, segunda-feira passada, qualquer pessoa que se quisesse manifestar em cima dessa minuta da lei, que o fizesse através do site da ACI, para que revisse, se fosse necessário, essa minuta de lei, para chegar num ponto de consenso de todos e virar um projeto de lei para o prefeito encaminhar à Câmara. Esse prazo encerrou dia 20, então essa minuta já está com o prefeito nos prometeu que a semana que vem já envia à Câmara, já há um trabalho dentro da Câmara para que seja feito o mais rápido possível e com o maior grau de participação dos próprios vereadores, que já tiveram reuniões também, já houve apresentação disso para eles através do Silvio. Então, a gente crê que a semana que vem, no máximo, na próxima, nós já tenhamos criado o Conselho. Aí... Edilson, você não tem medo que essa contaminação política, o projeto sai do Executivo, vai para a Câmara, que essa contaminação política atrapalhe esse ideal seu, não? Não tenho, porque isso não é um ideal meu só. Nós pegamos um modelo de gestão que está dando certo no lugar, apresentamos sem nenhuma, vamos dizer assim, autoridade, falar assim, não, nós queremos isso aqui. Isso é uma coisa que já foi discutida, foi apresentada ao longo de 1 ano e meio, foi apresentada todas as entidades e pessoas que quiseram participar, tiveram conhecimento disso, os próprios políticos, os agentes políticos que hoje ocupam cargos, no caso o prefeito e os vereadores já tiveram conhecimento, independente da posição política deles, da afinidade de ideologias deles, eles, graças a Deus, já está nascendo o Conselho com um consenso de que aquilo é bom para Montes Claros. Aquilo não é uma coisa do Edilson, não é uma coisa só da CI, não é uma coisa do prefeito, não é uma coisa de um vereador, não é coisa da Câmara, nem uma coisa da Prefeitura. É uma coisa da sociedade toda, construída com todas as ideias, com todas as... Mas o Conselho, ele não será executor. Não, ele será um órgão que vai planejar e apresentar... É um órgão de planejamento. Isso, de planejamento, que vai apresentar ao gestor público o que a sociedade quer. Está entendendo? Pois é, mas aí o meu medo é exatamente isso. É de que o Conselho apresente e o gestor não implante. Mas aí é que aí nós voltamos naquilo que eu te disse antes. Tem mais de 20 anos que se não se constrói em Montes Claros nenhuma obra de infraestrutura importante para o desenvolvimento. É porque nunca houve um planejamento a longo prazo. A partir do momento que o gestor souber que existe um órgão que está ali junto com ele e abraçado por toda a sociedade, que vai indicar qual a linha de desenvolvimento que tem que ter, ele vai pensar 2 vezes. O político vai pensar 2 vezes se ele vai querer ou não. Olha, Edilson, outra coisa importante. Qual que será a fonte de recurso desse conselho? Porque, lógico, se o conselho vai fazer projeto, projeto requer recurso. Isso. Não se faz nenhum projeto de desenvolvimento sem recurso. Isso. Qual a fonte de recurso desse conselho? A fonte de recurso vai ser dos participantes do conselho. Por exemplo, quem participar do conselho
As entidades que participaram. As entidades, as pessoas. O Conselho é para pensar grande para o desenvolvimento, para o progresso de todos. E quem vai estabelecer essas metas de desenvolvimento é o Conselho, então as pessoas que estão lá. Então, quando for fazer um projeto, quanto custa esse projeto? 2 milhões para fazer isso. O Conselho vai ratear entre os seus participantes, vai mobilizar a sociedade e mostrar para ela que vale a pena fazer aquilo. Agora, durante o tempo normal de funcionamento da vida do Conselho, ele vai ter que ter uma equipe de trabalho. Nós acreditamos 3 pessoas. Quem vai arcar com o custo fixo dessas 3 pessoas? A Prefeitura. A Prefeitura não vai indicar uma pessoa para ficar. O Conselho vai ter um gerente executivo, vamos dizer assim, e mais uma secretária ou alguma coisa, que vai ser do Conselho, o Conselho vai escolher, vai funcionar no Conselho. E vai fazer parte na folha de pagamento da Prefeitura. Na verdade, o que o Conselho vai fazer é um plano de desenvolvimento, mas claro, plano diretor de desenvolvimento. Seria muito fechado falar um plano diretor. É um plano de desenvolvimento sustentável de Montes Claros. É isso. E vindo de quem? Das pessoas, da sociedade representada dentro desse Conselho. E é por isso que nós queremos, principalmente o pessoal da imprensa, propague, participe e cada pessoa, independente até de fazer parte de alguma entidade ou não, de um Rotary, de um clube, de uma igreja, de uma maçonaria, de um centro espírita, qualquer pessoa deve participar. Então, a partir do momento que o Conselho for criado, que for lei, não existe, foi criado o Conselho de Desenvolvimento de Montes Claros, aí esse Conselho vai começar a ter o seu regimento interno. Como é que é a composição desse Conselho, qual é a hierarquia, o grau de organização, diretoria executiva, Conselho Fiscal, toda essa formalidade que tem dentro das coisas. E aí é que todo mundo deve participar. Cada um que se sente responsável deve fazer parte desse Conselho. Deve fazer parte e participar mesmo, para ter reuniões mensais, plenárias, a diretoria executiva reunir pelo menos uma vez por semana e ver se as metas pré-estabelecidas estão sendo cumpridas ou se está no caminho de ser conduzida. Não é para criar ser uma coisa, ficará ser uma coisa estática, não. É um conselho para estar trabalhando o tempo todo. E eu acredito que vamos ter isso, sim. As pessoas que participam, que nós chamamos hoje os apaixonados por Montes Claros, já se declararam. E existem muito mais apaixonados aí que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o que é para ser o Conselho e a força que esse Conselho é para ter na hora de pensar Montes Claros. Eu só espero, viu, Edilson, e tenho uma grande esperança de que os interesses políticos não atrapalhem isso. Porque eu conheço a política de Montes Claros de 50 anos para cá e não ando muito crente nos políticos de Montes Claros, não. Porque eu tenho visto outras cidades, você também sabe disso, estão aí crescendo, se desenvolvendo, e Montes Claros, o crescimento de Montes Claros só se deve à iniciativa privada. Nós, para dizer a verdade, há mais de 30 anos nós não temos uma prefeitura que tenha condição de acompanhar o desenvolvimento de Montes Claros. Mas é por isso... Você vê, você aprendeu a ser isso. E é comerciante em Montes Claros, você vê, a situação está ficando impraticável. Uhum. Mas é por isso, Jorge, tudo tem um limite. E hoje... Você acha que chegou no limite? Acho que chegou no limite. Chegou também, tem outra coisa também, a comunicação. Hoje, os meios de comunicações são muito ágeis. As ideias se propagam muito mais depressa. Está vendo o exemplo recente aí, esse movimento que teve, que o povo foi à rua e tal. Existe muito modismo nisso, muitas coisas pré-criadas, muitos aproveitadores. Mas isso mostrou o grau de insatisfação que a sociedade em geral vive. E nada melhor do que organizar isso, do que organizar esse caos, é acreditar que pelo menos o mínimo de organização pode ser feita quando as pessoas querem. Então, se as pessoas se unirem bem intencionadas e trabalharem juntas em prol do que elas não querem, aí você consegue fazer o que essas pessoas querem. E o objetivo do Conselho é justamente esse. Eu acredito sim. Eu tenho muita fé. Foi aqui que eu te falei. Hoje nós não estamos tratando mais com os forasteiros que vieram para Montes Claros.
Hoje Montes Claros é uma cidade constituída por homens daqui, que gostam daqui e que mesmo sem querer envolver politicamente em cargos públicos, são responsáveis por fazer dessa cidade uma cidade melhor para os seus filhos. E através do Conselho eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Gilson, nosso tempo está esgotado. O que eu posso te dizer é que eu torço para que essa sua ideia colha bons frutos, que Montes Claros está precisando. Tá. 30 segundos aí para você encerrar. Não, a minha mensagem, o que eu peço a você, principalmente como um representante do quarto setor, o terceiro setor, né, que para mim é o setor mais importante hoje que tem na vida dentro da sociedade, é a imprensa, porque através da imprensa você consegue fazer as coisas chegar às pessoas, que são o alvo de tudo. Então eu quero que você e as outras pessoas que às vezes por experiências anteriores frustradas de coisas, de ideias boas que nasceram, não foi para frente, passe a conhecer o que é o Conselho, o fundamento dele, as pessoas que estão envolvidas na criação dele, com que propósito e o que esse Conselho vai ter que oferecer para a cidade. Eu tenho certeza que a partir do momento que você e essas pessoas verem o sentido, já houve manifestações mais ou menos igual a sua, de apreensão por experiências frustradas anteriormente, por deixar se envolver por políticos. O nosso Conselho não é para ter nenhuma posição política e ideológica. E qualquer político que esteja aqui é para participar do Conselho. Mas participar, sim, ouvir o que a sociedade, através do Conselho, quer para Montes Claros com sustentabilidade para daqui 20, 30, 40, 50 anos. Muito obrigado. Agradecendo a presença do presidente da CI, o Edilson Torquato, aqui no nosso programa, nós estamos encerrando esse programa e esperando que realmente o Conselho funcione e que traga bons frutos para Montes Claros, que nós estamos precisando. Muito obrigado.